Olá, hoje eu vou explicar a integração de JSON com Java. Este vídeo poderá ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. O que é JSON? JSON é um formato de arquivo em que dados são guardados de uma maneira estruturada. É muito leve esse arquivo, é um formato de arquivo em texto, só que poderia ser mais leve se fosse um arquivo de serialização binária, mas enfim, não é o foco aqui. É um subconjunto da notação de objetos de JavaScript, ou seja, JSON significa JavaScript Object Notation. Significa que o JavaScript você pode pegar, ler um arquivo JSON e colocar os dados na tela, ou pegar os dados na tela e salvar no arquivo JSON e mandar para o servidor. A extensão do arquivo é .json. Para que serve o JSON? Que nem eu já falei, mais ou menos, é usado em aplicações baseadas em JavaScript, ou seja, no navegador você pega e usa o JavaScript e você, como adicional, você usa o JSON para guardar dados, para enviar dados. Serve para serializar e transmitir os dados de uma maneira estruturada. Ou seja, você, que nem eu falei, você pega os dados do servidor, manda ele como JSON para o navegador pega e aplica ele de uma maneira que fique bonita para o usuário na interface. Ou então quando você vai fazer um cadastro em algum site, ele pega os dados que você colocou, salva num JSON e manda para o servidor. Pode ser utilizado nas programações mais modernas, por exemplo, PHP, Perl, Python, Ruby, Java, C# e algumas outras. É muito fácil de ler e escrever, como é um formato de arquivo em texto, qualquer humano pode pegar, quer dizer, contanto que saiba ler, qualquer humano consegue pegar, ler e entender o que está acontecendo ali no arquivo. Então, você tem os dados, você tem os valores, você só atribui um ao outro, é muito simples de entender. Eu já vou mostrar um exemplo em código. E ele independe da linguagem. Então, não é porque eu falei que é utilizado em aplicações de JavaScript que você precisa de JavaScript para isso. Não, como eu falei, você pode usar nas aplicações mais modernas, porque ele é uma extensão de JavaScript. Então, ele não depende da linguagem. Então, aqui temos alguns exemplos. O objeto pessoa, por exemplo, esse aqui, primeiro eu vou mais simples, depois mais complexo. O objeto pessoa tem o valor, a variável nome com o valor Luiz. Aliás, isso aqui está errado, tem que estar entre aspas, isso aqui está errado. E isso aqui não tem que estar em aspas. Nome, a variável nome com o valor Luiz. Separado por vírgula, temos a variável idade, entre aspas de novo. Sempre o nome das variáveis vai ser em aspas, sempre, entre aspas. E se separa o nome da variável do valor dela por 2 pontos. Então, a idade tem valor 34. Aqui não poderia ter aspas, porque é um valor numérico. E isso é objetos pessoa. Agora, se você for querer uma coisa um pouco mais complexa, por exemplo, listas, então aqui temos, por exemplo, isso aqui é como se fosse o arquivo empresa. Na empresa, nós temos a lista de variáveis empregados. Então, um empregado, como você pode ver, a lista ela tem os colchetes, certo? Você limita ela em colchetes. Os objetos dentro dessa lista são separados por vírgula. Então temos o objeto, um dos empregados está aqui, com o ID 23, está vendo a variável ID, valor 123, 123. Separada por vírgula de novo, outra variável desse empregado, nome, Sofia. Tá vendo? Sem aspas aqui, com aspas aqui, porque string aqui é numérico. Então aqui está errado. O objeto, outro empregado separado por vírgula, você faz a mesma coisa, você coloca as mesmas variáveis. Então, ID 124, nome Alberto. A sintaxe, que é o que eu vou ir voltando para mostrando, ela se trata da seguinte maneira. Os dados são representados em pares nome, valor. Então, como você pode ver aqui, nome, valor, nome, valor, nome, valor. No caso dos empregados aqui, ele é um nome de uma variável sim. O valor é o que vem depois do 2 pontos, porque você tem que separar por 2 pontos o valor.
Então, o valor é tudo isso aqui, é daqui até aqui, certo? Isso é o valor, isso é o array, a lista de empregados. As chaves, elas guardam objetos e o nome do objeto é seguido por 2 pontos. Os pares, nome e valor, são separados por vírgula. Então, nós temos aqui o objeto, porque ó, as chaves guardam objetos, e os valores dos objetos são separados por vírgula. Então, aliás, os objetos são separados por vírgula e os valores do objeto também são separados por vírgula. Pode ver, ó, tem vírgula sempre depois de uma variável. No caso aqui como a lista, não é só porque é uma variável. Ó, aqui é um objeto, uma variável, um dado. Então ele separa por vírgula de novo. Se você tivesse outra variável da empresa depois de empregados, então tipo, tem empregados, tem a lista, você quer colocar também o nome da empresa. Você separaria por vírgula aqui, colocaria uma vírgula depois aqui, pularia a linha, aí colocaria entre aspas nome, fechava aspas, 2 pontos, e o valor da empresa, aliás, o nome da empresa. Sei lá, chocolates 1, 2, 3, por exemplo. E colchetes indicam listas e cada valor da lista é separado por vírgula. Então, ó, lista, que eu já falei, cada valor da lista, que é o objeto, é separado por vírgula. Quais tipos de dados o JSON suporta? Número, que é double, inteiro, ele também suporta frações, que aliás, é o double, né? Expoentes, por exemplo, e, mais. String. String é basicamente, vocês já sabem, não tem muito o que explicar, é um conjunto de caracteres. Tem alguns caracteres especiais, depois vocês precisam dar uma olhada porque é um pouco mais extenso isso de explicar. Boolean. Boolean são os valores true ou false, você pode colocar assim no JSON. Arrays, que eu já mostrei antes. Valores são uma maneira bem genérica, mas você pode colocar isso como se fosse, você vai criar um valor e ele vai entender de alguma maneira, como se fosse um object mesmo do Java. E aí a diferença disso para o objeto é que o objeto, na verdade, é um conjunto, é uma lista não ordenada, não necessariamente ordenada, de pares nome e valor. Os objetos, que nem eu falei, eles são separados entre colchetes. Cada nome é separado por 2 pontos. E as chaves das strings têm que ser diferentes uma da outra nos objetos. No JSON você também pode ter valores nulo, então você pode ter nome, 2 pontos, nulo. Mais uma coisa, eu não vou explicar sobre XML, não é o foco aqui, mas seria bom só dar um toque assim que JSON e XML são bem parecidos, a diferença é que XML é mais detalhado. Ele descreve os dados de uma maneira estruturada também, assim como o JSON aqui é um pouco mais estruturado. Assim, tem pessoas que podem até ter mais facilidade de ler, mas isso varia de pessoa para pessoa. O problema é que o XML não inclui arrays. Então, eu dei um exemplo básico aqui só para mostrar a diferença entre os dois. Temos o objeto carro. Imagina que esse aqui seria o arquivo carro.json e esse aqui carro.xml. Então, nós temos a variável empresa do carro, separada por 2 pontos, aqui o valor, Volkswagen, nome, evento, preço, 800 mil. Passando para XML, ó, você vê que também aqui é separado sempre por vírgula. Passando para XML, você pode ver que é bem simples também, é a mesma coisa. Ó. Você começa o objeto carro, abre uma tag e fecha uma tag, igual o HTML, são baseados em tags, as variáveis. Então nós temos a tag car, que é carro, a empresa Volkswagen, ó, tá vendo? O valor da variável sempre separado por tags. O nome vento, preço 800 mil. As referências e todo esse conteúdo eu peguei bastante da Tutorials Point. Eu estudei lá, eu dei uma olhada como funciona o JSON. Então, acho que seria muito bom se todo mundo pudesse dar uma olhada lá. Tem muitos outros sites sobre o JSON, basta pesquisar no Google, vocês acabam encontrando. Mas é bem simples o JSON de entender. Então, agora eu vou explicar como a gente pode aplicar isso no Java. Como isso se aplica.
Primeira coisa, você vem no site... Se você for no tutorial, você acaba encontrando esse link. Se você quiser ligar com o Java. Você vem... mas se você não tiver a fim de ir lá, né, por alguma razão, você vem code.google.com arquivo p... Aliás, code.com/archive /p/json-simple. Não é aqui no GitHub, mas se vocês quiserem dar uma olhada para ver como funciona o JSON, tá aqui dentro, tá aqui também. Também não é aqui porque esse link aqui não funciona, ó. Não funciona, não está funcionando. Não sei porque não arrumaram ainda. É aqui em Downloads na esquerda, no lado esquerdo. E no caso é o primeiro link. Eu já baixei, então eu não preciso mostrar de novo. Aliás, não preciso baixar de novo, perdão. Então, vamos lá. No Java, opa, aqui. No Java, vamos criar, a gente primeiro precisa, vamos em preferência aqui, ó, janela, preferências. No caso, você vai estar aqui, nessa tela assim, provavelmente. Você vem em Java, build path, vai estar fechado, você abre aqui. Class path variables. Como eu já tenho aqui, eu vou mostrar, remover, new. A gente vai dar o nome JSON. E você procura pelo arquivo aqui. JSON Simple que você baixou, tá aqui. Então, ok, pronto. Aqui está ele, simples. Agora, para criar um projeto novo em Java, vamos lá. Vamos chamar esse projeto de JSON demonstração. Para você incluir a biblioteca JSON, você vem da Next aqui. Aí vem Libraries aqui em cima. Adiciona uma variável. Seleciona a variável JSON que a gente já colocou anteriormente. Dá um OK. Pronto, finish. Pronto, a biblioteca JSON já está colocada. Mas caso você não tenha colocado, você vem aqui, ó, você clica no botão direito no projeto, vai em propriedades. Aí, como já está aqui, eu vou remover, né? Mas se você não tivesse, por exemplo, você adiciona uma variável nova, JSON. Aplica, ok, pronto. Então vamos lá, vamos programar. Primeiro a gente vai codificar um arquivo JSON em Java e mostrar como... A gente vai mostrar ele na tela e vai salvar ele no arquivo. Então, vamos, sei lá, JSON Hello World é o nome da classe. Não importa o nome da classe. Só estou mostrando aqui como funciona. Você dá um finish. Então, a gente começa. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu organizar isso aqui. Ok. Primeiro a gente tem que criar um objeto JSON. Ele vai dar um erro porque ele não vai encontrar esse objeto. Vamos chamar de objeto só. Aqui, até que a gente só declarou o objeto. E aqui a gente está instanciando esse objeto. Agora, quando a gente definiu, a gente está instanciando o objeto. Ele vai dar o erro porque você não importou o JSON Object da biblioteca. Então, você tem que já importar ele. Para quem quiser já não ter mais alguns erros lá para frente, você troca esse aqui em cima do import JSON Object por um asterisco e ele vai importar tudo do JSON. E tem muito mais coisa do que só o object, tá vendo? Tem um array, que eu já vou entrar nele. Então, no caso a gente vai deixar separado, mas só para quem não consegue entender essa parte do asterisco. Ou quem não gosta, não sei. Então a gente vai pegar e a gente vai colocar algum valor novo nesse JSON Object. Então a gente vai dar um put. Aí o primeiro parâmetro que a gente tem que mandar é o nome da variável que a gente quer guardar e depois o valor que a gente quer guardar. Certo? Fácil assim. Por que deu um erro aqui? Ah, claro. Porque não tem o mesmo nome do objeto. Então a gente está colocando um objeto de uma variável nome com o valor Gabriel dentro do objeto JSON. Tudo bem. Então eu vou colocar mais algumas coisas. Por enquanto eu coloquei só um string. Vamos colocar também um valor numérico. Idade. De valor... como ele aqui está pedindo um parâmetro object. Então, você não é simples como você colocar, sei lá, a idade já em formato numérico. É melhor você colocar o inteiro. Assim, dar um new integer, porque integer ali no Java ele
herda de object, só para não dar erro mesmo. E você passa o valor que você quer. Se você não quiser também colocar só 23, eu acho que tudo bem, mas eu faço dessa maneira. Agora, supondo que você queira fazer uma coisa mais complexa, colocar uma lista, por exemplo. Então, vamos lá. Você vai criar um JSON Array. Aí vamos colocar as aulas. Porque afinal eu sou um aluno. Só que vai dar um erro, que nem eu falei anteriormente. Então, se você quiser resolver esse erro, tem duas maneiras. Que é tipo, trocando o JSON Object com asterisco lá no import. Ou você importa, cria um novo import e importa o array mesmo. Pronto. Agora, se quisermos colocar valores nessas aulas, o que a gente vai fazer é a mesma coisa. A mesma coisa não. A gente vai dar um ponto add nas aulas, aulas.add. E a gente vai mandar o valor que a gente quer colocar. Então, uma das aulas aqui, Lab de Engenharia de Software. Pronto. É um valor que está no array. Pronto. Quer colocar mais um? Tá bom. Aulas.add. Segurança da informação. Legal. É isso. Agora, você não colocou... Você pode ver que você não colocou as aulas dentro do JSON Object. Então, o que a gente faz é dar um JSON Object, JSON obj.put. Aí aqui você tem que formar o nome da variável, no caso é aulas. Perdão. Não, é o nome da variável aqui, tá certo. Aulas e o valor que é no caso o array. Então o array está aqui, você jogou ele para cá, você colocou no JSON Object. Ótimo. Agora, vamos imprimir na tela todos esses valores. Então vamos separar aqui, vamos lá, imprimir na tela agora. Primeiro a gente vai fazer um string writer para converter tudo esse bolo aqui. Então a gente dá um new string writer. Ele vai dar um erro porque a gente vai estar tentando converter. Então eu já vou mostrar aqui, ó, por exemplo, JSON obj.write JSON string. A gente dá um out e primeira coisa, vamos resolver esse erro. Aqui ele deu erro, aí você tem que colocar o try catch. Mas bem facinho de resolver, o Eclipse já resolve pra gente isso. Agora a gente coloca, a gente cria uma string para jogar essas coisas tudo numa string só. Então dá um out.toString, que a gente está convertendo. O string writer, ele está declarando o string writer aqui, instanciando ele aqui, pegando o JSON objeto JSON e jogando ele numa string, colocando ele no out, no string writer. E aqui finalmente a gente está convertendo string writer para uma string. Agora falta só colocar ele na tela. Ó, o que eu estou fazendo aqui é sysout. Dá para fazer isso. Você segura Ctrl, aperta espaço, ele já escreve tudo o system out pra gente ali. JSON text. Então a gente vai dar uma olhada como vai ficar isso. Não ficou de uma maneira organizada, mas se você ver aqui, ó, idade 23, as aulas, o nome, ó, tá vendo? Tudo separado por vírgula, que nem eu expliquei anteriormente nos slides. Agora, para você salvar isso num arquivo, que é a parte mais, assim, é uma das partes mais interessantes, pelo menos. Vamos lá. Você vai ter que ter o file writer. Então, vamos lá. File igual a new file writer. Eu vou pegar rapidinho aqui a pasta onde eu quero salvar. Então, tá. Primeira coisa, você não deixa as barras viradas para a esquerda, tem que ser virada para a direita. A menos que você faça, acho que assim funciona. Mas assim, vamos manter a consistência, eu vou colocar tudo para a direita aqui. E claro, vamos fazer o arquivo, então aluno, pode ser aluno.json. Vai dar o erro, é claro. Isso importa. E por que ele deu erro? Porque é o try catch, faltou o try catch. Legal. Isso a gente não precisa. File. Então, vamos lá. Vamos salvar esse arquivo. Daí a gente dá file.write.
Aí a gente quer colocar o JSON object para uma string JSON, que a gente fez aqui em cima. Só que como a gente está salvando ele já como um object, então não tem problema, sabe? Você passa o JSON.string e pronto, é isso. Não esquece, se você não fizer file.close, ele não vai salvar o arquivo, ele não vai gerar o arquivo. Então, ele vai ficar na memória. Então, se você não tiver isso aqui, se não tiver essa parte, ele vai dar... Não que ele vai dar um erro, mas ele não vai salvar o arquivo, ele não vai ficar o arquivo, ficar na memória, o file writer. Então, a gente dá um file.close aqui, salva, roda, tá vendo? Certinho. Se você abrir aqui agora, opa, Edit Notepad, a gente vem, tá aqui todos os valores que nem eu falei. Separados por vírgula. É claro que ele não vai pegar e separar bonitinho assim, mas dá pra fazer isso sim pelo Java. Não, o certo seria de fazer assim, mas a gente não é o que a gente tá focando agora. Mas dá pra fazer isso no Java dando um /n. Mas enfim. Agora, o problema é, como é que a gente lê? Se a gente tem um arquivo, nós temos o arquivo aqui, e a gente quer ler. Então, eu vou deixar tudo comentado aqui para não perder isso aqui. Opa. Errei lá em cima também? Errei lá em cima também. Então, tá tudo comentado agora. Então, vamos lá. A gente quer ler o arquivo, a gente não quer escrever o arquivo mais. A gente vai precisar do JSON parser. Vamos chamar de parser. Igual a new JSON parser. Tá. Aqui eu já sei que a gente vai precisar de um try-catch, mas eu não lembro de qual parte. Então, primeira coisa, vamos importar isso aqui. JSON parser. Ele tá amarelo assim porque a gente não está utilizando eles, mas é porque está tudo comentado agora no caso. Então a gente vai criar um novo object. Aí a gente vai dar um parse no parser. Opa. Pra gente pegar o arquivo que a gente tinha escrito antes. Então a gente vai ler o arquivo. File reader a gente vai precisar. E a gente vai precisar de novo do nome do arquivo lá. Eu vou pegar aqui. Tinha guardado. Certo? File reader a gente tem que importar. Ele vai chiar por causa do try-catch de novo. Então tá. A gente não precisa disso. Aqui a gente vai converter o object para um JSON object. Então a gente vai precisar de JSON object. A gente vai chamar de JSON object. Igual a... a gente vai dar um cast aqui, mas o ideal é a gente fazer... Quer dizer, não é o ideal, mas... O que acontece aqui? A gente vai transformar isso aqui assim, só que vai dar um erro porque ele quer dar um cast. Então um cast. Agora, para ler os valores, que é a parte que eu acho que vocês queriam ver. Vamos lá, a gente quer ler o nome. Ele é um string. A gente dá JSON object.get. Nome. Tem que ser o mesmo o nome da variável que a gente está lendo. Tem que ser o mesmo nome de quando a gente salvou ele. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? O nome da variável é nome. Aqui o nome da variável que a gente quer ler também é nome. Aqui ele vai reclamar de cast, porque a gente está convertendo um object para string. Beleza, então a gente leu o nome. Agora, inteiro. Para a gente ler inteiro, temos que usar eles como long. No caso, o long aqui, ele está em maiúsculo porque ele é um wrapper, não é o tipo de dado mesmo long assim. Long. Então é o wrapper que a gente está usando aqui. Long idade igual a... Aí ele vai reclamar de novo, porque a gente não está conversando por long. Então a gente vai fazer isso agora. Mas eu vou deixar assim para mostrar como funciona. JSON object.get idade. Mesma coisa, ele vai chiar. A gente põe o cast, que eu falei. Long, tudo certinho. Tá. E para ler o array, como funciona isso? Primeira coisa, vamos declarar o array. Agora a gente vai falar, a gente vai atribuir o valor do array para JSON object.get. O nome que a gente deu era aulas lá em cima, lembra? Aulas. Cadê? Aqui, aulas. Então a gente vai ler
o dado aulas do arquivo JSON. Ele vai chiar de novo porque tem que converter para um JSON array. Pronto, vai dar um cast. Legal. Agora, pronto, a gente leu, é isso. E a partir daí a gente faz o que a gente quiser. Então, se a gente quiser mostrar na tela, vamos lá, mostrar na tela. A gente dá um sysout, põe, sei lá, nome, mais nome. Nome que a gente está pegando daqui. Vamos lá, vamos copiar isso aqui, porque o tempo já passou já do que eu deveria. Idade. Idade. Agora, para o array, a gente vai ter que criar um for object. Objeto aula, a gente vai deixar bem assim, bem o nível por cima, mas a gente pode, como é aulas, ó, a gente está pegando o objeto JSON arrays. Então, a gente está iterando sobre todo esse, a gente vai iterar sobre todo essa lista de aula que ele encontrar. Daqui, que é o array. A gente dá o sysout. Vamos colocar assim. Mais aula. Porque aqui eu estou separando as aulas. Fazendo a tabulação certinha. Falta alguma coisa? Acho que não. Aí a gente pega, leu certinho, tá aqui, ó. Nome Gabriel, idade 23. Aliás, eu esqueci de colocar. Perdão. Esqueci de colocar aqui, ó. Sysout, vamos colocar aulas. Pronto. Nome Gabriel, idade 23, aulas, laboratório de engenharia de software e segurança da informação. É isso, pessoal. Não tem muito mais do que eu posso explicar, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, volta aí no vídeo. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.